E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando de gradiente. Então a gente vai tratar uma função genérica w como sendo uma função de três variáveis, ok? Então para a gente vai tomar w como sendo uma f de x, y, z, ok? Uma função geral de três variáveis, tá? A gente vai mostrar que em algum ponto p é x0, y0, z0 na superfície de nível f de x, y, z igual a c, então a gente está falando de f de x0, y0, z0 igual a c, o gradiente da f nesse ponto P é perpendicular à superfície, ok? É isso que a gente vai querer seguir a partir daqui, tá? Então, para isso, a gente precisa que ele seja perpendicular a uma tangente, a qualquer curva que esteja na superfície e que passe por P, certo? Então, o que eu estou falando se eu tenho lá o meu eixo, né, no sistema de coordenadas, então, tenho lá x, tenho y, tenho z, e aí eu tenho uma curva qualquer lá, tá? Tem uma curva x, y, z. E aí eu tenho, sei lá, tenho qualquer curva. Então, vou dar um bagulho assim. Ok? Então, e aí eu tenho um ponto, sei lá, um ponto aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma série de curvas, né? Curvas que passam por esse ponto, né? Tá? Eu preciso que em cada curva, caminhando em cada curva, existem retas perpendiculares a essas, existem tangentes a essas curvas, né? Nesse ponto. Então, tem uma tangente aqui, tem uma tangente aqui. Para que o gradiente seja perpendicular, eu preciso que esse vetor novo, esse vetor que saiu daqui, que é o gradiente, né? Ele seja perpendicular a todas as retas tangentes. Todas as retas tangentes a todas as curvas, ok? Então, é fácil a gente olhar a partir da regra da cadeia, né? Fazer o seguinte: a gente tem um R, uma R de T, uma R que é parametrizada, né? Portanto, uma equação paramétrica, que ela é dada por vetores, né? X de T, Y de T e Z de T. Ok? Essas são as curvas de nível, tá? Essas são umas curvas na superfície de nível com R de T0 igual a X0, Y0 e Z0, tá? Então a gente vai tomar uma segunda função qualquer, uma G de T, tá? Uma G de T, ela é calculada como um número, então é a f de x de t, y de t, z de t, tá? Então a curva em na superfície de nível, a gente vai ter que g de t, né? Portanto, g de t, para que seja uma curva na superfície de nível, esse g de t tem que ser igual a c, o valor lá, que é o valor da superfície de nível. Se a gente diferenciar essa equação com relação a t, a gente vai ter dg, né? Derivada de g no tempo. O que dá isso? A parcial da f em x, calculada no ponto P, vezes a total de x em t.
calculado no ponto T0. Mais a parcial da f em y, calculado em P, vezes a total de y em T, calculado em T0. Mais a parcial da f em z, calculado em P, vezes a total de z, calculado em T0. Ok? E isso, né, diferenciando uma constante do outro lado, dá zero. Ok? Se isso aqui tiver, se a gente estiver falando isso na forma vetorial, isso é o equivalente a um produto escalar, né, de dois vetores. Um vetor del f del x, calculado em P, del f del y, calculado em P, del f del z, calculado em P. Isso escalar dx dt, calculado em T0, dy dt, calculado em T0, dz dt, calculado em T0. Ok? Ok? Isso tem que ser zero. Essa relação, ela é verdade se, e somente se, aqui quem é esse cara? É o gradiente da f calculado em P, né? Calculado em P. Escalar, esse aqui é o R' de T calculado, né, em T0, né? R' calculado em T0. Então isso aqui é zero. Então o produto escalar é zero. Então a gente mostrou que o gradiente é perpendicular à tangente de qualquer curva que passe pela superfície de nível, que é exatamente o que a gente precisava mostrar. Ok? Então eu quero deixar um exercício, tá? O exercício é o seguinte. Então a gente tem um problema desafiador aqui. Usando a regra da cadeia, tá? Usando a regra da cadeia, a gente vai usar a regra da cadeia para mostrar que então, vamos escrever, né? Use a regra da cadeia para mostrar que a inclinação do gradiente é o recíproco negativo da inclinação das curvas de nível. Ok?
Isso é um outro jeito de dizer que gradiente é perpendicular às curvas de nível, tá? Então, note que esse problema é estritamente sobre funções 2D. Então, a gente está falando de funções W, que são iguais a uma f de xy, e os seus gradientes e as suas curvas de nível, tá? Também note que para um vetor 2D, AB, a inclinação é B sobre A, ok? Bom, era isso por hoje e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.